Olá, tudo jóia? Estamos aqui novamente fazendo o nosso segundo vídeo sobre santificação. E nós vamos continuar falando sobre os conceitos acerca da santificação. Meu nome é Marcelo Divino Matos, nós estamos no YouTube, ou fazendo e ouvindo mensagens para fortificar o seu coração. Ao longo da história da igreja, muito já se tem discutido sobre o conceito de justificação segundo a Bíblia, especialmente durante e após a Reforma Protestante. Algumas linhas teológicas afirmam que a santificação ocorre de uma vez, especialmente por meio do sacramento do batismo. Outras insistem em confundir a santificação com a regeneração e a própria justificação. Há também aquelas que defendem o perfeccionismo na santificação. Essas pessoas entendem que o cristão pode chegar ainda nesta vida terrena a um estado de plena santificação que se traduz em um tipo de perfeição onde ele não pecará mais. Contudo, o ensino que mais se mostra fiel às Escrituras é aquele adotado pelos reformadores. Nele, a santificação ela é vista como um processo progressivo e inacabado nessa vida terrena que vivemos. Dentro deste conceito, a santificação, então, ela pode ser estendida em três aspectos. Primeiro, o aspecto posicional, onde aquele que foi regenerado, ele é justificado, é visto por Deus como totalmente santificado em Jesus Cristo. Isso significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Nesse sentido, os cristãos são descritos na Bíblia como santos e perfeitos, mas isto não significa que eles estejam imunes ao pecado. Então, essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabado durante essa vida. Segundo, experimental. A santificação que tem seu início com a regeneração e encontra sua base judicial na justificação, desenvolve-se como um processo gradual durante toda a vida do cristão. E terceiro aspecto, o final. A santificação só alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida dos redimidos. Isso acontecerá na glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhante ao corpo de Cristo. Agora, eu quero falar com você. Quem opera a santificação? É Deus ou o homem? A santificação é uma obra de Deus, do Deus triuno, mas geralmente atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11, 15, 16 e 1 Pedro 1, 2. No entanto, o homem que foi regenerado também participa desse processo. Mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pela qual, em parte, o Espírito de Deus efetua essa obra. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 16, Colossenses capítulo 1, versículo 11, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Romanos 12, 9, 16 e 17, Gálatas 5, 16 e 23. Essas duas verdades não se anulam e nem se contradizem. Ao contrário, elas se completam em perfeita harmonia, ainda que não possamos compreender completamente. Essa mesma questão acontece em outras doutrinas bíblicas, como a soberania de Deus
e a responsabilidade humana. O equilíbrio na santificação. A verdade bíblica de que Deus é quem opera a santificação é que o redimido também participa desse processo. Exige que entendamos que deve haver um equilíbrio nessa relação. Infelizmente, algumas pessoas priorizam ou supervalorizam um lado e ignoram o outro. Por exemplo, há quem pense que, como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Outros, por sua vez, enfatizam tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual que acabam fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. O primeiro grupo, sem dúvida, induz à irresponsabilidade e à falta de diligência na conduta cristã. O segundo grupo, inevitavelmente, conduz o cristão a um legalismo que distorce as doutrinas da graça. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve exatamente sobre o equilíbrio que deve existir neste processo. Ele diz: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Perceba que o apóstolo aconselha acerca da necessidade do compromisso e esforço do crente em ter uma vida santa. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas ao mesmo tempo, imediatamente, ele também aponta para a verdade de que é Deus quem opera a obra, por mais que o homem esteja agindo. Por isso ele diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Aqui, basicamente, o apóstolo está ensinando que a santidade exige um esforço por parte do cristão em ser crente. Porém, até mesmo esse esforço, na verdade, está diretamente ligado ao soberano controle de Deus. O cristão trabalha, mas é Deus quem opera nele, de modo que o poder de Deus se manifesta, inclusive, através do esforço do homem. Um exemplo prático dessa relação ocorre quando oramos a Deus ou meditamos em sua palavra. Somos nós que oramos, assim como também somos nós que estudamos as Escrituras. No entanto, foi o Espírito de Deus quem nos levou e nos conduziu a amar as Escrituras e se derramar em sua presença em oração. Da mesma forma, quando demonstramos em nossas vidas as virtudes que nos assemelham ao caráter de Cristo, como a fidelidade, como a longanimidade, a mansidão, a temperança e outras, ao mesmo tempo percebemos que tais virtudes não têm origem em nós mesmos, mas provém do fruto do Espírito Santo gerado em nós. Gálatas capítulo 5. Quem está apto para a santificação? Somente poderá ser santificado aquele que foi regenerado. Aqui é muito importante entender a diferença básica entre a santificação e a regeneração. Infelizmente, muita gente confunde esses dois estágios distintos da obra da redenção. A regeneração é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador. O que acontece uma única vez de forma imediata. A regeneração é o novo nascimento. É quando Deus vivifica o pecador que está morto em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Como não há como alguém ser mais ou menos nascido, então a regeneração é uma obra definitiva e completa. Por outro lado, como vimos, a santificação é um processo gradual que inclusive tem seu início a partir da regeneração. Uma boa maneira de entender a diferença entre a regeneração e a santificação é saber que a regeneração é um novo nascimento, enquanto a santificação é um crescimento.
Obviamente, só poderá crescer e se desenvolver aquele que nasceu. Portanto, só poderá se santificar aquele que foi regenerado. Essa verdade também nos leva a rejeitar um entendimento que, infelizmente, é muito popular entre os cristãos da atualidade. Muitos pensam que a santificação é a causa da salvação, no sentido de que é necessário se santificar para ser salvo. No entanto, é exatamente ao contrário. Ou seja, o cristão é santificado não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Vou repetir novamente. No entanto, é exatamente ao contrário. Ou seja, o cristão é santificado não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Ele cresce espiritualmente não para nascer de novo, mas porque já nasceu de novo. Como ocorre a santificação? Já falamos que a santificação é uma obra operada por Deus e o cristão é participante desse processo. Assim, a santificação ocorre na vida interior do homem, de modo que ela naturalmente afeta o homem por inteiro. Ou seja, corpo, alma, intelecto, vontade e afetos. A Bíblia expõe a santificação sob duas linhas simultâneas: a mortificação do velho homem, isto é, a natureza pecaminosa. Mesmo após ter sido regenerado, a natureza pecaminosa não é retirada do cristão, mas é através da santificação que essa velha natureza ela é subjugada e ela é mortificada. O revestimento do novo ser criado em Cristo para as boas obras, enquanto que a velha natureza vai sendo mortificada, vai sendo crucificada com Cristo, o redimido é conduzido a um modo de vida em Cristo que agrada a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25 e Efésios 5, versículo 1. Além disso, a santificação é realizada na vida do cristão através de vários meios que o Espírito Santo emprega. Por exemplo, a leitura do estudo da palavra de Deus é um meio. A oração, os sacramentos, a comunhão entre os redimidos no corpo de Cristo. A adoração e o direcionamento providencial de Deus na vida do cristão. Meu nome é Marcelo Divino Matos, nós estamos no YouTube, estamos fazendo os estudos sobre santificação e nós estaremos fazendo o nosso terceiro vídeo sobre as características da santificação. Que Deus te abençoe e fortaleça o seu coração através dessa palavra. Que Jesus te abençoe.